Bom, muito boa tarde a todos, ou bom dia, porque eu ainda não sei. Saúdo a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Agradeço a organização da conferência pela oportunidade e parabéns aos colegas pelas apresentações mais uma vez. O meu tema se chama Lawfare e uso do direito como instrumento de guerra. Talvez nem todos estejam familiarizados com esse conceito, então eu vou começar com alguns exemplos. Durante a Guerra da Síria, um navio cargueiro russo, de nome MV Alaed, levava helicópteros de combate para a Síria, para o regime do Bashar al-Assad. E isso não era desejado pela coalizão aliada, e os ingleses que estavam próximos não queriam que esse porto chegasse ao destino. Só que, se houvesse algum tipo de interceptação utilizando a força, isso provavelmente desencadearia uma guerra e provavelmente a Terceira Guerra Mundial. Isso não foi desejado, então qual foi a alternativa? Descobriu-se que o navio russo era segurado por uma empresa britânica sediada em Londres. Então o governo entrou em contato com essa seguradora e convenceu a retirar o seguro do navio. Imediatamente o navio russo deu meia volta e voltou ao porto de origem e não chegou com sua carga à Síria. Outro exemplo, durante a intervenção no Afeganistão, o Talibã fez uma campanha midiática contra os bombardeios da NATO, afirmando que atingia instalações protegidas pela legislação do direito internacional humanitário, que seria considerado crimes de guerra, e por essa campanha convenceu a NATO a modificar suas regras de engajamento, modificar sua política, sua estratégia, suas táticas militares, para evitar qualquer bombardeio em áreas que tivesse pelo menos um civil. E isso reduziu demais a eficácia militar da NATO nesse cenário. Terceiro exemplo, assim que a autoridade palestina foi reconhecida como membro observador na ONU, ela ajuizou diversos processos aqui na Europa contra empresas europeias, militares ou não, que comercializavam com Israel, e muitas foram constrangidas a encerrar essas operações pelo desgaste que haviam sofrido. Para designar essas condutas, o conceito de lawfare foi elaborado para expressar a utilização do direito como instrumento de guerra para a obtenção de uma vantagem militar, em substituição ao meio bélico tradicional. Trata-se da união das palavras law, pode ser traduzido como direito ou lei, e warfare, que em português não existe uma tradução própria, seria basicamente a maneira de se fazer a guerra. E esse conceito foi elaborado por Charles Dunlap Jr., mais à frente eu vou falar sobre isso, e ele é basicamente o que está escrito aqui, a estratégia de usar ou abusar da lei como substituta para um meio militar tradicional ao fim de alcançar um objetivo operacional. A origem desse emprego pragmático do direito não é novo. Alguns autores apontam que Hugo Grosso teria sido, isso há controvérsias, mas teria sido um dos primeiros praticantes de lawfare quando editou a obra Mare Liberum, por encomenda dos holandeses, a fim de conseguir romper a hegemonia portuguesa e espanhola nos mares. Ou seja, em outras palavras, ele havia conseguido que o poder militar holandês não poderia fazer frente. Existia uma vantagem estratégica militar, Portugal e Espanha dominavam os mares com suas armadas, e o poderio holandês não era suficiente para isso. Então, eles recorreram ao mecanismo jurídico para criar uma doutrina e justificar que o mar seria de todos. Portugal e Espanha não poderiam reivindicar esse tipo de prerrogativa. E a palavra lawfare aparece pela primeira vez em 1975, nessa obra de John Carson e Neville Yeomans, mas ela não tem a ver com o uso da guerra. Ela aparece numa obra que fala sobre meios alternativos de resolução de controvérsias. Agora, o casamento, a ligação entre a ideia do uso instrumental do direito e o termo lawfare, formando um conceito, só foi feito em 2001 pelo general Charles Dunlap Jr., do Corpo Jurídico da Força Aérea Americana. E ele aponta, Dunlap, na sua obra seminal, ele aponta 3 principais fatores para que o direito tenha alcançado essa importância na elaboração e no emprego do poder militar. Primeiro, o desejo da comunidade global, especialmente o Ocidente, de usar o direito para prevenir conflitos ou torná-los mais humanos
possível. Segundo, a globalização e a necessidade de normas jurídicas internacionais que garantam estabilidade e previsibilidade ao sistema em diversas dimensões. Terceiro, a revolução informacional que, associada ao fenômeno da disseminação da democracia, influencia a percepção do público acerca de como os conflitos têm sido conduzidos, ou seja, com a visão mais democrática, a revolução informacional e o mundo globalizado, as pessoas puderam participar mais criticamente de como os conflitos têm sido conduzidos. A partir de então, diversos autores se dedicaram a refletir sobre o tema. Embora haja um consenso sobre o que é o conceito, muitos divergem sobre o seu juízo de valor, se é uma prática boa ou não. E daí temos o criador do conceito, Charles Dunlap Jr., e um outro autor, Ord Kittredge, que também é importante nessa área, que dizem que é um fenômeno neutro, pode ser usado tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Um uso do direito ou um abuso do direito. Negativo, Susan Tiefenbrau, que considera a prática nociva e que corrói as instituições internacionais, e Brooke Goldstein e Aaron Eaton Meyer, que são fundadores de um projeto chamado The Lawfare Project, contrário a esse tipo de emprego. E positivo, Paul R. Williams, que, em geral, os argumentos positivos são no sentido de que o lawfare, o uso do direito de forma instrumental, na prática, ele permite alcançar o mesmo objetivo militar que um meio bélico conseguiria, mas com menos custo e menos destruição, ou seja, menos derramamento de sangue. Mas e como é que a gente pode diferenciar, então, o lawfare de uma prática regular do direito? O que consiste? Como é que a gente pode diferenciar uma pessoa que vai recorrer a um mecanismo jurídico de uma forma tradicional, de uma forma regular, e quando a pessoa pratica o lawfare? Primeiro, o direito ele é um fato social. Ele consiste no conjunto de normas de conduta que disciplinam as relações sociais a fim de prevenir conflitos, proteger bens jurídicos e, em última análise, buscar a justiça. O lawfare é diferente, o lawfare é um fenômeno estratégico. E quando eu digo estratégico, é um fenômeno que está ligado ao uso do poder militar, que normalmente é um objeto de estudo dos estudos estratégicos da ciência política e das relações internacionais. Ou seja, são epistemologicamente distintos. O lawfare é um fenômeno estratégico com bases jurídicas, que instrumentaliza o direito e suas instituições de forma a conseguir um objetivo de cunho militar. A finalidade é a vantagem militar, não a busca da justiça, nem a proteção de um bem jurídico, salvo se for necessário ao cumprimento da missão. Nesse sentido, o lawfare é melhor compreendido e explicado pelas teorias da estratégia do que pela doutrina jurídica até então. Outra diferenciação é que o direito ele tem a aplicação regular dele, ele pressupõe que ele está acima dos conflitos, que ele é um regulador dos conflitos, que ele está ali para dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito, quem você pode atingir e quem você não pode atingir. Já o lawfare não, o lawfare ele se coloca no meio, ele é entremeado nos conflitos. Ele faz parte do planejamento dos comandantes, dos generais, dos capitães, de uma forma estratégica e tática. Ou seja, eu posso atacar aquela casa ou não, mas, por exemplo, na lógica do Talibã, eu vou colocar uma instalação militar minha perto de uma escola porque eu sei que isso não vai permitir bombardeios, e daí eu substituo um sistema de defesa antiaérea por simplesmente um mecanismo jurídico que protege a minha instalação. Ou seja, vão deixar de me atacar não porque eu tenho um mecanismo de defesa antiaérea, mas porque a lei me protege. É um tipo de vantagem que está bem pragmática, ela não tem nenhum objetivo nobre, mas um objetivo pragmático, um objetivo de cunho estratégico. E o lawfare está no meio disso, ele está entremeado como o direito entremeia o desenvolvimento da guerra atualmente. E outra distinção importante, eu não sei se eu coloquei aqui, é que o lawfare ele não está restrito ao direito internacional, ao direito humanitário, ele não é somente isso, ele pode envolver qualquer prática, qualquer disciplina jurídica, ele pode envolver qualquer mecanismo do direito, qualquer lei que seja necessário para a obtenção da vantagem estratégica. Exemplo disso foi na Operação Enduring Freedom, quando os Estados Unidos compraram, utilizando um mecanismo contratual do direito privado, compraram imagens de satélite da região para evitar que ela caísse em mãos do adversário, em mãos rivais.
Vou acelerar um pouco, nem toda prática pode ser considerada lawfare, e daí alguns autores atribuíram critérios, são poucos, mas atribuíram critérios para que uma prática seja considerada. Primeiro, o autor usa o direito para criar o mesmo ou semelhante efeito que são buscados pela ação militar convencional. E segundo, uma das motivações do autor é enfraquecer ou destruir o adversário contra o qual o lawfare está sendo praticado. Essa segunda, ela exemplifica muito a questão do lawfare como fenômeno estratégico, porque Clausewitz dizia que para destruir o inimigo você tem que destruir a vontade de combater primeiro, você tem que fazê-lo acreditar que ele não pode mais lutar. Isso é a principal forma. Alguns autores também propuseram uma tipologia de como podem ser divididas as práticas do lawfare. Daí temos instrumental, baseado em compliance, que significa basicamente que você usa a influência do direito sobre o seu adversário, que é o caso que eu exemplifiquei do Talibã, por exemplo, ou seja, é a influência do direito sobre a NATO, sobre os países que compõem a NATO, para que ela fique mais adstrita a esse cumprimento de regras e ela mesmo adeque sua ação militar. Tem o estratégico, tático, eu não vou me deter muito por causa do tempo, ofensivo e defensivo. E, para concluir, o lawfare ele é um exemplo da nossa sociedade globalizada, crítica e reflexiva do nosso século, em que as pessoas, por terem mais acesso à informação, por terem um panorama mais democrático, ou pelo menos no nossa realidade ocidental, pelo menos esse consenso de que a democracia ela é um valor em si mesmo e de que, em alguma medida, as guerras precisam ser cada vez mais abolidas e na impossibilidade disso que fossem menos destrutivas. E é um retrato da nossa sociedade e o direito aparece como uma opção. Ela excede a tutela do direito internacional, como eu falei anteriormente, podendo invocar qualquer mecanismo jurídico. E é um fenômeno da estratégia, que está ligado às relações de poder. Ela pode ser melhor entendida de uma forma com a metodologia das ciências políticas, das relações internacionais e dos estudos estratégicos, do que propriamente das metodologias do direito. Mas nada impede, né, de forma acessória, de forma contributiva, que se utilize, né, a metodologia jurídica. E, por fim das contas, o lawfare apresenta essa dupla função, que é oferecer uma alternativa menos custosa política e materialmente para o conflito cinético e proporcionar a legitimação dos inícios, meios e fins de determinados conflitos armados perante as instituições e a opinião pública. Ou seja, é muito mais fácil você avocar um mecanismo jurídico que você tem razão e aquilo justificar o seu meio e o seu fim de cometer aquela prática do que você simplesmente ter a razão e fazer o seu objetivo político, ou seja, é uma luta por quem está certo e quem está errado. E o lawfare entra nessa prática. Bem? E, para finalizar, eu deixo o meu e-mail. Eu esqueci de me apresentar no início, mas, enfim, tá o meu e-mail para quem quiser debater mais sobre o tema e eu gostaria que fizessem comentários a respeito. Muito obrigado.